Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por mais esta manhã na tua presença, para juntos aprendermos da palavra, para juntos adorarmos ao Senhor que é santo, que é poderoso, que é justo, que é fiel. Deus eterno, tu és o Deus da igreja, o Senhor das nossas vidas. Abra o nosso entendimento, limpa o nosso coração para que a boa semente possa germinar, produzir frutos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, não deixe o inimigo trazer perturbação. Pai, que nós tenhamos nesta manhã um momento de crescimento espiritual, de edificação espiritual pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Jesus. Irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 15. Nós vamos continuar, irmãos, hoje, falando sobre personagens ao redor da cruz. Personagens ao redor da cruz. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito interessante. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Pilatos. Pilatos. Então nós vamos ler Marcos 15, irmãos. Eu quero ler Marcos 15 do verso 1 ao versículo 15. Então são 15 versículos, tá bom? Marcos 15, como eu já disse, se você puder ir anotando, tem um caderninho aí, né? Vai anotando. E aí domingo a gente vai estar na igreja já, na escola bíblica. Aí teremos mais tempo, né? Tempinho maior, tá? Mas enquanto isso você vai anotando algumas coisas, tá? Louvado seja Deus. Então vamos ler Marcos 15, do verso 1 ao verso 15. Aqui a epígrafe do capítulo fala Jesus diante de Pilatos. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o.
Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou a ser crucificado. Amém? Irmãos, eu quero começar dizendo para você o seguinte: quando nós lemos sobre Pilatos, e nós acabamos de ler um texto de Marcos 15, que fala sobre Pilatos. Primeiro, quem era Pilatos? Pilatos era o governador da Judéia. Ele havia sido nomeado por Caifás. Pilatos era um aparentado de Caifás. Ele casado com a mulher influente da época, e Pilatos não tinha nenhum preparo para ser governador, mas amizades, indicações e influências políticas da época, então Pilatos foi indicado como governador da Judéia. Judéia estava sob o domínio de Roma, e Caifás então nomeou a Pilatos como governador da Judéia. E quando nós lemos sobre Pilatos, irmãos, parece que Pilatos era uma boa pessoa, que Pilatos nem queria crucificar Jesus, que Pilatos passa a impressão, assim, uma falsa impressão de que Pilatos não era um homem tão ruim assim, né? Mas é um engano, porque a Bíblia nos dá vários exemplos, irmãos, de que Pilatos era um homem sanguinário, um homem mau, Porque em Lucas 13, verso 1, Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 1, vamos ler? Lucas, nós estamos em Marcos, vamos adiantar um pouquinho aí a Bíblia. Lucas 13, verso 1, nós vamos encontrar aqui uma referência de algumas qualificações de Pilatos, que mostra que Pilatos era um homem mau, um homem sanguinário. Mas acerca de Jesus parece que ele estava dando uma de bonzinho, né? Olha Lucas 13, verso 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Então veja o que está dizendo aqui. Há um relato aqui de alguém dizendo para Jesus: Pilatos é um homem tão mau que ele, nos sacrifícios que ele oferece, ele mistura sangue humano, ele mata as pessoas e pega o sangue dos galileus, das pessoas que ele manda matar, o que ele mata, e oferece sacrifício com o sangue dos galileus. Então veja aqui, há uma referência de que Pilatos era um homem muito mau, não é? Mas quando nós lemos lá em Marcos 15, parece que ele não queria crucificar Jesus, que ele era uma pessoa até boa, neutra, né? Mas não era não, tá bom, irmãos? E então nós vamos falar um pouquinho sobre esse Pilatos. A primeira coisa que eu quero colocar hoje, é o assunto principal acerca de Pilatos, é que Pilatos era um homem que ficava em cima do muro. Pilatos não tomava decisão. Pilatos, nós percebemos no texto que ele parece que não quer crucificar Jesus, mas primeiro, ele não quer contrariar quem o havia colocado no cargo. Ele não queria contrariar
quem havia nomeado ele, feito um favor para ele, indicado ele para ser o governador, os conchavos da época. Ele não queria contrariar esse povo. Ele estava lá nomeado por alguém, a serviço de alguém, então ele queria fazer o que essas pessoas pediam. Mas, por outro lado, ele também não queria contrariar o povo. O povo pedindo para crucificar Jesus, para matar Jesus, para colocar Jesus na cruz. Então, ele estava fazendo também a vontade do povo. E também a mulher de Pilatos, a esposa de Pilatos, não sei o nome dela, alguns dizem, os historiadores dizem que ela chamava... esqueci o nome dela. Depois eu passo para os irmãos. Mas não é Pilatas não, viu? Não é Pilatas nem Pilastra, tá? Depois eu apresento o nome dela para os irmãos. Então, ou seja, Pilatos era um homem que ficava em cima do muro. Pilatos tentou ficar neutro na história. Em Mateus 27, verso 19, a mulher de Pilatos teve um sonho, disse para Pilatos, eu tive um sonho. E esse sonho me incomodou muito. Então eu quero dizer para você não colocar a mão sobre esse justo, sobre Jesus. Não coloca a mão nele não faz mal para ele não. Porque eu tive um sonho que me deixou alarmada. Não coloque a mão sobre esse justo. Não mate este homem. Ele é um homem justo. Eu sonhei e fiquei perturbada no sonho. Então, houve esse conselho, essa recomendação da mulher de Pilatos. Né? E Pilatos então ficou em cima do muro. O que eu faço? Eu agrado o povo, eu agrado os que me nomearam, eu agrado a minha esposa. O que eu faço? Então, ele tentou ficar neutro. Só que tem uma coisa nessa história, e você precisa entender isso, irmão, que quem conhece Jesus, toda pessoa que conhece Jesus, não pode ficar neutro. Ok? Quem conhece Jesus não tem como ficar neutro, como ficar em cima do muro. Toda pessoa que conhece Jesus, ele precisa ficar ao lado de Jesus. Ele precisa tomar posição. Ele precisa tomar posição. Tá? Jesus chegou a dizer, aquele que não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Tá? Então, quem é de Jesus tem que ficar do lado de Jesus, daquilo que agrada a Jesus, daquilo que faz a vontade de Deus, daquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E a pergunta é, como é que nós, como servos de Deus, como igreja de Jesus, nos posicionamos nos dias de hoje? Como é que nós nos posicionamos? Porque cada personagem desse, nós precisamos nos colocar na pessoa dele. Então hoje nós vamos nos colocar na pessoa de Pilatos. Nós conhecemos a Jesus. Jesus foi apresentado a nós, assim como foi apresentado a Pilatos. Levaram Jesus para Pilatos sentenciar. Jesus foi apresentado para mim e para você. Nós recebemos Jesus. E como é que nós nos posicionamos a partir daí? A partir do momento que Jesus veio à nossa vida, veio até nós, como é que nós nos posicionamos agora? A quem nós queremos agradar? A quem nós queremos agradar? As pessoas, a sociedade, as autoridades, a família, ou agradar a Jesus?
A quem nós precisamos agradar? Pilatos queria agradar quem havia nomeado ele, queria agradar a sua mulher, queria agradar o povo. Mas não tem como. Paulo escreveu a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 5, Paulo escreveu a Timóteo de que nós temos que agradar aquele que nos alistou para a peleja, para a batalha. Quem foi que nos alistou? Quem foi que nos chamou? Foi Jesus. O Senhor nos chamou para a peleja. Então nós temos que agradar a Ele. Mas a sociedade de hoje tenta nos arrastar para o lado dos seus conceitos. Exemplo, como é que você se posiciona acerca do aborto? Uns temas polêmicos, né? Talvez até a gente falando isso aqui, a live cai. Mas como é que você se posiciona acerca do aborto? Como é que você se posiciona em algumas pautas que a sociedade mundana defende? Como é que nós nos posicionamos acerca da cultura mundana? Nós aceitamos, nós concordamos, ou nós temos uma posição definida, dizendo, não, eu conheci Jesus, eu sou de Jesus, eu defendo o reino de Deus, a palavra de Deus, custe o que me custar, eu fico do lado de Jesus e da sua palavra. Mas o mundo tenta trazer a sua cultura para nós e tenta mostrar para a gente que está certo. A moda, a cultura, não é? Os relacionamentos conjugais, a forma que o mundo quer implantar, a infidelidade. E como é que nós, como servos de Deus, nos posicionamos nessa questão? Nós estamos em cima do muro? Eu vou dizer para você, o muro é do diabo. O muro é do diabo, sabia? Que foi o diabo que construiu o muro? Não é um muro aí da sua casa. É o muro da vida espiritual. Esse muro que muitas pessoas ficam em cima dele, esse muro é do diabo. Eu até vou contar uma ilustração bem conhecida para você. Diz que um certo jovem estava em cima de um muro e de um lado ele tinha uma multidão gritando para ele, a multidão de servos de Deus, de crentes. Gritava para ele, desce, desce, vem para cá, vem para o nosso lado. Os crentes gritando. E o jovem olhava, mas não descia, ficava em cima do muro. Aí olha, do outro lado do muro, o diabo estava lá, caladinho. Não convidava ele, não falava nada, não chamava ele, enquanto os crentes do outro lado gritando, vem, 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 vem para cá. Aí ele ficou em dúvida, disse assim, por que de um lado o povo de Deus grita para mim descer para lá, e do outro lado o diabo fica caladinho, não fala nada comigo, não me chama, não me convida, não fala nada. Aí o diabo falou para ele assim, é porque o muro é meu. Ou seja, se você estiver em cima do muro, você já é meu. Você estando em cima do muro, você já está fazendo a minha vontade. Então, quem fica em cima do muro já está fazendo a vontade do inimigo. Era o caso de Pilatos. Tá bom? Então, nós vamos entender que a neutralidade é um erro muito grande, é um pecado. A neutralidade na vida espiritual é um erro muito grande. Porque nós temos aquela questão assim, não quero me envolver, vou ficar na minha, não vou tomar posição, não vou me indispor com ninguém. Isso é um pecado, é um erro. Tá bom? Então, a neutralidade nos induz a transferir responsabilidades. A neutralidade nos induz a transferir responsabilidades. Vamos ler Mateus 12:30?
Mateus 12:30 para a gente entender esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 30. Estou com a Bíblia aqui, irmãos, de letra pequena. E a gente, depois dos 18, a vista fica um pouco embaraçada, né? Mateus 12, verso 30. Amém? Vamos achar. Mateus 12, verso 30. Não está fácil, irmãos, essa letrinha aqui. Jesus da glória. Glória a Deus. Se Cristo comigo... Mateus 12, verso 30. Aquele que não está comigo está contra mim. Está entendendo a questão de ficar em cima do muro, a neutralidade? Jesus falando aqui, aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Tá? Então, irmãos, não tomar posição já é ficar contra Jesus. Tá certo? Ou seja, fingir que não é comigo não me torna inocente. Eu não me envolver e fingir, não, isso não é comigo, eu não vou me envolver, não vou tomar posição. Então não é comigo. Quando eu finjo que as situações não me diz respeito, não me torna inocente não, irmãos. Tá? Primeiro, Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Aonde está? João? Vamos comprovar? João 18. Perdão, Lucas 23. Lucas 23. Versículo 14. Lucas 23, verso 14. Hoje vocês têm paciência comigo, porque tá difícil achar os versículos, tá? 23, verso 14. Lucas 23, 14. Dizendo-lhes, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que vocês fazem contra ele. Então Pilatos examinou as acusações que os chefes do povo, os líderes do povo apresentaram para Jesus e diz, vocês me trouxeram esse homem fazendo acusações contra ele? E eu examinei ele, examinei todas as provas que vocês apresentaram e não achei nenhuma razão, nenhuma base para condenar esse homem. Então, Pilatos descobriu que Jesus era inocente daquelas acusações. Nada do que acusava Jesus era verdade. Pilatos comprovou aqui. E por que Pilatos não fez nada? E por que Pilatos não soltou Jesus? Não vamos entrar no mérito da questão aqui que Jesus teria que morrer na cruz. Sim, mas não precisava ser por Pilatos. Então Pilatos teve a oportunidade de soltar Jesus e não manchar as suas mãos com o sangue de Jesus. Mas como ele não tomava posição, como ele ficava em cima do muro, ele disse, não tem prova, mas se vocês querem. Está entendendo o perigo da neutralidade? Então Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos perguntou para os líderes do povo. Como Pilatos sabia que Jesus era inocente, descobriu que Jesus era inocente, viu que era inocente, o que é que ele faz? Ele transfere a responsabilidade para os líderes do povo. Diz, vocês então, vocês decidem aí, João 19, agora é João mesmo, João 19. Vamos lá, João? João 19, versículo 29. Não, irmão, João 18.
Oh, hoje está difícil, hein? João 18, versículos 29 ao 31. 18, 29 ao 31. Amém? 18 e 29. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem conforme a lei de vocês. Eles responderam: mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. Entendeu? Pilatos, como não viu a acusação, transferiu a responsabilidade para os líderes e disse assim: então pega ele, já que não tem acusação, vocês estão acusando, então leva ele e crucifica ele segundo a lei de vocês. O problema de transferir responsabilidade. Quem não tem posição definida como servo de Deus, transfere responsabilidade espiritual. Ele sempre deixa para o outro resolver. Sempre é o outro que tem que resolver o problema espiritual dele. Não. Assuma a sua posição como servo de Deus. Você já conheceu Jesus, nós conhecemos Jesus. Assumamos a nossa posição do lado de Jesus, do lado da palavra. Como igreja, vamos assumir a nossa posição como igreja, como servos de Deus. No meio de uma geração corrompida e perversa, mas nós, como servos de Deus, vamos assumir a postura, a posição de crentes, salvos. Pilatos transfere para Herodes. Em Lucas 23, como os líderes dos judeus não quiseram, disse: nós não podemos crucificar, nós não temos lei para isso, nós não temos direito, você é o rei, você que tem que sentenciar e crucificar. Aí ele vem interrogar Jesus e pergunta para Jesus assim: você é rei? Jesus fala assim: você que está dizendo, tu dizes. E ele diz assim: eu não teria nada se meu Pai que está no céu não me desse. E aí Pilatos fica indignado com aquilo e o povo diz assim: mas ele é culpado sim, ele vem pervertendo o povo desde a Galileia. Ele vem ajuntando multidão desde a Galileia, pregando uma doutrina aí que a gente não aceita. E então Pilatos, quando ouviu falar da Galileia, Pilatos teve uma ideia, disse: eu vou transferir então essa responsabilidade para Herodes. Herodes é o responsável pela Galileia, leva ele para Herodes julgar. Viu? Ele podia libertar Jesus, mas ele transfere a responsabilidade para os líderes do povo, o povo não aceita. Ele transfere para Herodes. E quando leva para Herodes, Lucas 23, Herodes fala com Jesus lá, examina tudo e diz: não, você é judeu, você volta para lá que é Pilatos que vai te julgar. Irmãos, quando nós não resolvemos os problemas espirituais da nossa vida e tentamos transferir para os outros, ele sempre volta para nós. Pilatos tentou transferir para os líderes disseram: não é com a gente, não, é com você. Não adianta, irmão. Não adianta tentar transferir responsabilidade na vida espiritual. Nós precisamos assumir o nosso compromisso com Jesus e resolver. Colocar nossa vida na direção de Deus, na mão de Deus e resolver. Aí ele disse: então leva para Herodes. Herodes falou: não. Pode levar ele de volta. Colocou um manto escarlate nele, disse: leva ele de volta que esse problema aí é de Pilatos. Ele é judeu, leva ele para lá que Pilatos que se vira com essa questão. Ou seja, Pilatos não quis resolver, mas não tem como fugir. Na vida espiritual não tem como transferir responsabilidades. Por exemplo,
Na nossa casa, vamos pegar um exemplo na nossa casa. Quem que precisa resolver as coisas dentro da sua casa? As questões familiares. Quem tem que resolver? É o pastor? Hã? São os amigos? Não. Claro, o pastor tem, se você precisar e quiser e der abertura, permissão, você fala, o pastor ora, aconselha. Mas tem questões, irmãos, que cabe a pessoa resolver. Cabe a mãe, o pai, os filhos, a família toda resolver. Não dá para transferir. E se você abrir mão e não resolver, ficar em cima do muro, esse problema vai permanecer e um dia ele vai voltar mais forte. Amém? Então tenhamos a graça, a direção de Deus para tomarmos posição na nossa vida espiritual. Amém? Pilatos então transfere para o povo, de novo. Em João 18, do verso 39 ao 40, eu vou evitar de ler, ficar lendo, senão demora muito. João 18, verso 39 ao 40, aí você pode ir anotando aí, depois você lê, né? João 18, verso 39 ao 40. Pilatos então pega Jesus, coloca diante do povo e diz assim, olha, eu não achei acusação, eu já perguntei aos líderes, já mandei para Herodes, ninguém quer se responsabilizar, então faz o seguinte, pega ele, leva e crucifica. Mesmo sem prova, sem ele ser culpado, faz o que vocês quiserem. Quantas vezes nós já falamos assim, faz o que quiser. Irmãos, para a gente não se indispor, a gente acaba se omitindo. Entendeu? Para não falar, não, está errado, isso não pode, a gente acaba se calando, se omitindo e deixando as pessoas fazer do jeito delas. Não podemos, irmãos. Nós somos de Jesus. Nós temos pelo menos a responsabilidade de dizer, não, a palavra de Deus diz assim. Isso que nós estamos fazendo, pensando em fazer, não está de acordo com a palavra de Deus e nós não vamos fazer. Mas alguém não vai gostar. E daí? Mais importa agradar a Deus do que os homens. Amém? Então, o povo pegou e disse, não, você tem que dar a sentença. Não, mas vocês não querem que eu solte Barrabás? Porque na festa da Páscoa, o povo gritou assim, não, na Páscoa é costume. Toda Páscoa tem que crucificar alguém. Aí o povo gritou assim, então, crucifica Jesus e solta Barrabás. Pilatos falou assim, não, vamos crucificar Barrabás e soltar Jesus. O povo disse, não, tem que crucificar Jesus e soltar Barrabás. Qualquer semelhança é mera coincidência. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí, né? Então, os Barrabás sendo solto, né? E Jesus sendo crucificado, né, irmãos? Mas olha só. E então ele tenta mais uma vez, Pilatos tenta mais uma vez em João 19, verso 12 ao verso 15. Pilatos tenta mais uma vez. O que é que ele faz? Ele então tira Jesus de diante do povo e manda açoitar Jesus. Dá uma surra em Jesus, manda chicotear Jesus e traz Jesus todo ensanguentado diante do povo. Sabe por que isso? Para tentar comover o povo, para o povo olhar para Jesus ensanguentado, açoitado, e dizer, não, pode soltar ele, coitado, olha aí, ele já sofreu tanto, então tá, então solta. Tentar levar o povo a ter pena de Jesus. Mas o povo não teve pena, não. O povo olhou para Jesus ensanguentado e se alegrou e disse, isso, crucifica ele.
Nós queremos que crucifica ele e solta Barrabás. Ou seja, Pilatos ficava em cima do muro. Ele estava tentando uma brecha para ver se o povo concordava, mas ele mesmo não tomava posição. Mas o povo não ia concordar jamais, né, irmãos? O povo não ia concordar. E Pilatos então comete o seu último erro nessa questão. Pilatos lavou as mãos. Em Mateus 27, verso 24. Pilatos pede uma bacia com água e lava as mãos. Esse ato de lavar as mãos era um costume entre os judeus, de que quando alguém lavava as mãos e apresentava as mãos limpas, lavadas, ele estava dizendo assim: não há sangue desta pessoa nas minhas mãos. Ou seja, eu não tenho culpa da morte de Jesus. A partir de agora, eu não tenho culpa. Olha só. Claro que ele tinha culpa. Ele era o responsável pela morte de Jesus. Era culpa dele. Ele participou, ele contribuiu, ele tinha a escolha, a autoridade de dizer: não vou crucificar. Mas querendo agradar as autoridades, querendo agradar os líderes do povo e querendo agradar o povo. E querendo agradar a sua esposa. O que ele fez? Ele entregou para o povo e disse: faz o que vocês quiserem. Meus irmãos, isso traz para nós um momento de reflexão na nossa vida. Como é que nós estamos levando a nossa vida espiritual? Como é que nós estamos nos posicionando diante das questões espirituais? Irmãos, quando as teorias macabras, malignas, tentam distorcer o Evangelho, a palavra de Deus, como é que nós nos posicionamos? Quando há alguma questão, irmãos, qual lado que nós escolhemos? O lado da igreja, que é a agência de Deus na terra, ou o lado do mundo? O lado da palavra de Deus, ou o lado das doutrinas errôneas e malignas que têm se infiltrado no mundo? Qual a posição que nós tomamos? Numa simples discussão, numa simples decisão de trabalho, lá no trabalho, quando é para fazer alguma coisa que não agrada a Deus, mas nós precisamos agradar os nossos chefes. Como é que nós fazemos, irmãos? Dentro de casa, às vezes a sua família não serve a Deus, não é crente. E aí você, para não contrariar, você acaba aceitando e participando de algumas coisas que eles fazem. Olha, talvez você não tenha autonomia de dentro da sua casa dizer: eu não aceito isso aqui, porque você não é autoridade no seu lar. Mas você não precisa participar. Você pode dizer: eu não participo, eu não sou assim, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu não vou me assentar junto, eu não vou beber, eu não vou participar disso, eu não vou participar dessa conversa, eu não participo dessas piadas imorais, eu não assisto esse tipo de coisas que vocês assistem, porque eu sou de Jesus. A casa não é minha, eu não tenho autoridade aqui, mas eu sou de Jesus. Amém? Amém? Mas Pilatos lavou as mãos. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Pilatos sabia o que tinha que fazer. Ele tinha autoridade para fazer, que era inocentar Jesus, soltar Jesus, mas ele não fez. Então Pilatos não era inocente. E deixa eu dizer para você uma coisa. E vou mostrar um texto para você sobre isso. Deixar de fazer o certo
também é pecado. Neutralidade, ficar em cima do muro, não tomar decisões é pecado. Pecado não é só fazer o errado, mas pecado é deixar de fazer o que é certo também. Ah, eu não fiz nada. Então, porque você não fez nada, você pecou. Você entendeu? Pecado é fazer o que não deve e também deixar de fazer o que deve. Ok? Por exemplo, quando alguém ataca Jesus, fala mal de Jesus, quando alguém acusa Jesus falsamente, quando alguém quer crucificar Jesus na sua frente, quando alguém quer falar mal da casa de Deus, falar mal dos seus irmãos, da sua família espiritual, e você se cala, você está pecando. Isso é pecado. Eu vou mostrar para você um texto, Tiago 4:17. Tiago 4:17. Aquele, porém, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu vou repetir, Tiago 4:17. Aquele, porém, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o que é certo, que tem que tomar posição e não toma, ele está pecando. Ah, eu fiquei quieto, eu fiquei calado. Irmãos, é claro que a gente tem que ter sabedoria no momento certo, da forma correta, com respeito, com amor, mas nós precisamos tomar posição. Precisamos tomar posição. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós concluímos aqui que Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos tinha autoridade para inocentar Jesus. Mas ele não fez. Ele ficou em cima do muro. Ele queria agradar a tudo e a todos. Ele tentou transferir as responsabilidades. E deixa Deus me tocou para dizer algo aqui, eu vou dizer agora. Quantas vezes na nossa vida espiritual nós transferimos as responsabilidades dos nossos compromissos com Deus para outras circunstâncias? Eu pego o que eu preciso fazer, o que eu fui chamado para fazer, o que Deus espera que eu faça, e eu digo, eu não posso por causa do trabalho. Eu não posso, não dá por causa da questão financeira. Não dá. Não dá por causa disso, por causa daquilo. Por causa, eu estou doente. Por causa... Irmãos, será que nós não estamos transferindo responsabilidades? Será que nós não estamos colocando responsabilidades em outras questões e não assumimos que nós não estamos nos esforçando o suficiente para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para servir a Jesus? Será que nós não estamos sendo Pilatos dos nossos tempos? Pense nisso. Pastor, eu examinando essa questão, estudando essa palavra, ouvindo esse ensino, eu cheguei à conclusão de que eu sou um Pilatos ou uma Pilatas. Ou uma Pilatinhas. Eu tenho transferido a responsabilidade, eu não assumo posição, eu não assumo compromisso, eu deixo tudo para os outros, eu coloco responsabilidade no trabalho, no cansaço, no vício, no problema, no marido, na esposa, no filho, nos pais. Eu coloco problema na igreja, eu coloco problema na pandemia. Oh, meu Deus, não pode falar pandemia que cai a live. Jesus, perdão. Eu coloco problema em tudo, Será que eu não estou sendo Pilatos? Será que eu não estou sendo Pilatos?
Será que o meu sobrenome não está escrito Pilatos lá? Examina isso. Pastor, eu tenho sido um Pilatos. E se eu tenho sido um Pilatos, o que eu faço? Irmãos, Pilatos, o Pilatos da Bíblia, a história, a Bíblia não fala, mas tudo indica que Pilatos, assim como Judas, suicidou. Aliás, tem estudos que determinam isso, que Pilatos suicidou também. Pilatos suicidou. Assim como Judas. Né? Mas e nós? E os Pilatinhos dos nossos tempos? Como fazemos? Talvez você ouviu o ensino e disse, acho que eu estou mais ou menos parecido. Se eu não sou Pilatos, eu sou primo dele. O que é que eu posso fazer? Eu quero dizer para você o seguinte, existe perdão para quem ficou neutro até agora. Para quem ficou em cima do muro até agora, existe perdão. Existe perdão. E eu quero ler um texto com você em Atos 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vou pôr no celular aqui porque fica mais fácil. Atos 3. Ok? Para quem ficou em cima do muro até agora, para quem está em cima do muro, assim como Pilatos, para quem não toma posição na vida espiritual, eu quero ler para você uma coisa. Tem perdão para essas pessoas, pastor? Eu posso mudar de vida ainda? Existe uma saída para mim? Logo após a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, logo depois dessas ações de Pilatos, para Pilatos não teve mais jeito não, porque ele suicidou. Para Pilatos não teve mais jeito. Ou tudo indica que ele suicidou. Não posso provar porque não tem na Bíblia, né? É bom a gente ficar com a Bíblia, né? Mas aponta-se que ele suicidou. Então para ele não teve jeito. Mas e para mim e para você tem jeito? Logo após a crucificação e a morte de Jesus, 50 dias depois, os apóstolos e os discípulos saíram pregando o evangelho. Olha o versículo 13 de Atos 3. Atos 3, verso 13. Estou terminando, viu, irmãos? Precisa sair da live não, que eu estou terminando. Atos 13, verso 3. Eu estou vendo que a audiência está caindo, mas aguenta aí. Não é nem 10 ainda. Atos 3 e 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós, esse vós aí são todos os Pilatos, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes. Está vendo aqui? Tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Ou seja, Pilatos falou para vocês, vamos soltar Jesus e vamos crucificar o Barrabás, mas vocês preferiram crucificar Jesus e soltar Barrabás. O verso 14 está falando aí, mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu santo nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Agora o verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Então o que é que eles estão dizendo aqui? Vocês crucificaram Jesus. Vocês são os Pilatos. Vocês fizeram escolha errada, vocês ficaram em cima do muro, vocês não tomaram posição. Mas preste atenção. Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Como também os príncipes de vocês erraram. Tá bom. Erraram, peça perdão, tem perdão para vocês. Olha o verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus santos profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Aí a chave está no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois,
para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, se nós temos sido Judas do nosso tempo, aqueles que ficam em cima do muro, qual que é a solução para mim? Arrepender. Arrepender das ações, das atitudes cometidas até agora. Arrepender da neutralidade. Arrepender de ter ficado em cima do muro até agora. Arrependei-vos, pois. E segunda coisa, converter. Mudar de atitude. Converter é mudança de direção. Uma conversão é mudar de direção. Ok? Então, o que a Bíblia está dizendo para os Pilatos do nosso tempo? A cruz é a solução. A conversão, o arrependimento e a conversão é a solução. Para que sejam apagados os pecados cometidos nessa neutralidade, nesse ter ficado em cima do muro. Vou repetir, o muro é do diabo, não é de Deus. Amém? Então fica para você essa palavra. E que hoje, nós possamos, meus irmãos, nos converter, nos arrepender e nos convertermos. Não sermos como Pilatos, não sermos um Pilatos do nosso tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje, a cruz de Jesus. Nós somos esses personagens que estamos em volta da cruz. O que temos que fazer? Nos prostrar de joelho aos pés da cruz e dizer: Jesus, me perdoa por ter ficado neutro até agora. Amém? Vamos orar? Vamos orar para Deus apagar os nossos pecados e as nossas transgressões. Oh, Jesus poderoso, Deus Santo de Israel, Deus glorioso, te agradeço, Senhor, porque o Senhor fala conosco de maneira tão profunda, tão maravilhosa. A tua palavra é tão poderosa que nos faz tremer quando nós a ouvimos, a recebemos com temor. Nós trememos diante da palavra, porque ela é poderosa, ela transforma, ela restaura, ela renova, ela dá vida. Por isso nós queremos pedir perdão pela nossa neutralidade, por termos em alguns momentos ficado em cima do muro, não tomarmos posição. Deus, o mundo tem tentado sufocar a igreja, a palavra, a fé, mas nós nos posicionaremos como discípulos de Jesus para defender o Evangelho, defender o nome de Jesus, defender a igreja, defender a família espiritual. Pai, no nome de Jesus, nos perdoa, nos sara, nos restaura e nos ensina, nos ajuda a descer desse muro, mas descer para o lugar certo, para o lado certo, que é o lado da palavra, o lado do Evangelho. Em nome de Jesus. Glória a Jesus.